Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a bomba SPP40, que é uma bomba pneumática de até 40 bar. No vídeo eu vou utilizar o DPI 100 como a referência de pressão, né? Então vamos lá. Aqui eu já montei na bomba um adaptador para o DPI 100, essa tomada aqui superior. Essa tomada superior ela é de 3/8 BSP. Normalmente a gente manda também uma mangueira que você pode conectar aqui para sua referência, mas nesse caso eu estou usando esse adaptador giratório para ligar o DPI 100. Aqui na lateral a gente vai ter uma tomada para conectar essa mangueira que vai junto com a bomba. Nessa extremidade da mangueira você vai ter um adaptador de 1/4 BSP. Nesse caso aqui eu vou usar só o DPI 100, então eu conectei aqui um tampão nesse tomador de pressão. Então eu vou ligar aqui a mangueira na entrada. E aí a primeira coisa que a gente tem que avaliar antes de começar é o seguinte: essa bomba ela é uma bomba que ela gera pressão positiva e vácuo. Para eu mudar o modo de pressão positiva ou vácuo, eu uso essa seletora aqui. Então, quando eu quero usar pressão, você vai ver que tem do lado da etiqueta escrito pressure. E aí eu tenho que empurrar a seletora para selecionar o modo de pressão. E aí do outro lado da bomba, você vai ver que está escrito vácuo. Se ele estiver nessa posição aqui empurrado, ou melhor, avançado, ele quer dizer que não está no vácuo. E aí se eu quiser colocar o vácuo, eu vou empurrar para cá, tá? Então para começar eu vou mostrar o modo de pressão. Então eu vou empurrar aqui. E aí o próximo passo é a gente verificar se a válvula de alívio está fechada. Essa aqui é a válvula de alívio, tá vendo? Se você tirar isso aqui, ele tem esse pistão aqui, e aí eu tenho que fechar ela para começar. Mas antes de fechar, a gente também verifica a posição da válvula de ajuste fino, que é essa aqui, ou verniz de ajuste fino. Normalmente a gente coloca ela no meio curso, porque aí a gente consegue utilizar ela tanto para tirar a pressão do sistema, quanto para colocar a pressão no sistema. E aí você pode verificar que quando você vai girando ela no sentido anti-horário, tem um momento que vai aparecer essa linha vermelha. Esse aqui é o limite dessa válvula de ajuste fino. Então não tente rotacionar mais do que esse limite. Tenta até colocar um pouquinho mais para frente aqui, né? E aí eu vou fechar a válvula de alívio. E aí para gerar pressão, eu posso já gerar pressão pelo ajuste fino, ou para gerar pressões mais rápido, eu uso aqui a válvula, que é a manivela, né? E aí o procedimento é muito simples, a gente só aperta aqui. E aí você vai verificando se a pressão está subindo. Se você vê que a pressão estiver caindo muito rápido, aí você pode verificar se algumas das suas conexões está com vazamento ou se a válvula de alívio ficou aberta, né? Então, se a válvula de alívio ficou aberta, você não vai conseguir manter a pressão no sistema. Nesse caso aqui, a pressão ela está basicamente estável, né? Então eu vou continuar gerando pressão aqui pela manivela. Ou alicate, né? O pessoal também chama de alicate. Eu vou gerar aqui uma pressão de 20 bar, né? Aproximadamente 20 bar. Então a gente vai apertando aqui. Conforme a pressão vai subindo, ela vai ficando um pouquinho mais dura, e aí você pode fazer o seguinte procedimento. Você pode colocar a bomba nesse sentido aqui, na deitada, né? E você usar a própria mesa como suporte para gerar pressão. E aí você consegue gerar pressão com menos resistência, né? Então eu vou continuar aqui, do jeito que eu estava, aqui estava normal. E quando eu chegar próximo de 20 bar, eu vou começar a usar o ajuste fino aqui para eu chegar mais corretamente na pressão. Então vamos lá. Agora usando o ajuste fino, no sentido horário você vai gerar pressão, no sentido anti-horário você vai tirar a pressão do sistema. Então vou colocando aqui próximo de 20. Passou um pouquinho, vou tirar um pouco. E aí a gente gerou aqui bem próximo 20 bar, certo? E aí eu faria o ajuste no sistema, essa aqui no caso é a minha referência, eu teria algum outro equipamento conectado aqui para eu fazer o ajuste. Terminando isso, se eu quiser tirar a pressão do sistema, o ideal é que se a pressão você estiver muito próximo de 40 bar, que é o limite dessa bomba, né? Você tirar um pouco de pressão pelo ajuste fino e depois abrir o alívio. Mas como aqui a gente está com 20 bar, que é metade da faixa, eu vou já abrir o alívio aqui normal, né? E aí ele vai retirar a pressão do sistema, beleza? Então esse é o modo de utilização com pressão positiva. Agora, se eu quiser usar o vácuo, o que eu posso fazer?
eu venho aqui atrás, já abri, né, a válvula de alívio, muito importante isso. Nunca mude o modo vácuo ou pressão com pressão dentro do sistema. Então eu vou agora colocar no modo de vácuo. E aí no modo de vácuo, o que acontece? Quando eu apertar o alicate aqui, a manivela, né, ele vai gerar pressão negativa, então ele vai tirar a pressão aqui do sistema. E aí o que eu posso fazer? Se eu quiser chegar no limite de vácuo da bomba, eu coloco a válvula de ajuste fino até o final, porque aí quando eu girar no sentido anti-horário, ela vai tirar mais pressão ainda do sistema, né? Então eu consigo tirar mais pressão, gerar mais vácuo ainda, né? Então, para começar aqui, bem rápido, o vácuo ele é bem mais rápido do que pressão positiva, né? Com a alavanca eu vou conseguir chegar até um certo ponto, né? A alavanca não, desculpa, a manivela. Eu vou chegar até certo ponto e aí eu não vou conseguir mais. E aí o restante eu venho pelo ajuste fino aqui. Aí você vai ver que a gente vai chegar aqui, como a gente está em São Paulo, a pressão atmosférica não é exatamente 1 bar, né? Ela é próximo de 0,92 bar. Então a gente vai conseguir chegar ali em torno de 84, 85, 850 milibar, né? Negativo, né? 84 aqui, certo? Então esse é o modo de utilização em vácuo. E é isso, é só lembrando para nunca mudar o modo de seleção com compressão, sempre verificar se a válvula de alívio está fechada e nunca passar aqui desse ponto vermelho, né? Forçar muito o ponto vermelho da válvula de ajuste fino. O restante é muito simples. Beleza, pessoal?